Olá! No vídeo de hoje vamos conversar sobre as taxas de mortalidade, ou seja, as medidas de ocorrência dos óbitos, que são indicadores de saúde úteis para a definição de políticas públicas. O objetivo dessas medidas é fornecer um indicador sobre o risco de morrer em determinado local e período. Para que seja possível comparar o risco de morrer entre diferentes locais, precisamos calcular as taxas de mortalidade, ao invés de trabalhar apenas com os números absolutos dos óbitos. Ocorre no território nacional, é preenchida uma declaração de óbito e os dados dessa declaração são armazenados nos sistemas de informação sobre mortalidade, o SIM. Esses são dados essenciais para o cálculo dos indicadores. Além dos dados sobre óbitos disponíveis no SIM, é necessário obter dados sobre o número de pessoas em risco de ter aquele evento. No caso, por exemplo, da taxa de mortalidade geral, todos nós temos o risco de morrer. Logo, o denominador é composto pelo número de pessoas que moram naquele local e período estudado. O resultado dessa divisão deve ser multiplicado por uma potência de 10 para melhor compreensão do seu valor. Então, vamos seguir para um exemplo? Os dados para calcular esses indicadores podem ser obtidos facilmente no site do Departamento de Informática do SUS, o DataSUS. Vamos comparar o número de óbitos de dois municípios mineiros, Ouro Preto e Bambuí, no ano de 2012. Observamos que foram notificados 428 óbitos em Ouro Preto e 190 óbitos em Bambuí. Como dito anteriormente, não devemos comparar os números absolutos. Estaríamos cometendo um erro ao dizer que o risco de morrer é maior em Ouro Preto, pois observamos o maior número de óbitos lá. Devemos calcular a taxa, que leva em consideração o tamanho da população em risco em determinado local e período. Ou seja, neste caso, precisamos saber a população estimada em 2012 para cada um desses municípios. E assim, já temos o numerador e o denominador para calcular a taxa de mortalidade geral em Ouro Preto e Bambuí. Observamos que no ano de 2012, o risco de morrer em Bambuí foi maior que em Ouro Preto. Em Bambuí, a cada 1.000 habitantes, 8,3 pessoas morreram no ano estudado. Calculamos aqui a taxa de mortalidade geral. Esta é uma taxa inespecífica. Consideramos todos os óbitos sem fazer a distinção por sexo, idade ou causa. É o primeiro passo para dizer sobre um risco diferenciado de morrer. Porém, acaba sendo pouco útil para nortear ações específicas, pois não conseguimos identificar grupos prioritários para as ações ou as causas de morte que as políticas públicas devem enfrentar. Para responder a essa questão, podemos lançar mão do cálculo das taxas de mortalidade específicas, específica por sexo, por idade e causa, ou até mesmo a combinação dessas características. Ou seja, posso avaliar o risco de um homem de 20 a 29 anos morrer por homicídio. A linha de raciocínio para o cálculo dos indicadores é sempre a mesma. O que desejo estudar? Posso, por exemplo, pensar em avaliar o risco de homens morrerem em determinado local e período. E logo, o numerador da taxa será o total de óbitos ocorrido entre homens. Nesse caso, quem será a população em risco? Isso mesmo! Consideraremos apenas a população do sexo masculino. Vamos fazer o mesmo se calcularmos as taxas de mortalidade específicas por faixa etária e por causa. Lembrando que para o cálculo das taxas de mortalidade específicas por causa, a população em risco são todos os indivíduos que podem um dia adoecer e morrer pela causa estudada, não apenas quem já está doente. Por exemplo, se desejamos avaliar o risco de morrer por Covid, o denominador será composto por todas as pessoas que residem no local estudado. Mas se espera-se avaliar o risco de morrer por câncer de próstata, o denominador deverá se restringir à população masculina acima de 40 anos.
Os indicadores que apresentamos nesta videoaula medem o risco de morrer, podendo ser analisados de forma geral ou mais específica. Além de úteis para o direcionamento das ações, a análise temporal desses indicadores serve para avaliar o impacto de alguma intervenção na redução de mortes. Por exemplo, será que após a lei seca, o risco de morrer por acidente de trânsito diminuiu no nosso país? Vamos analisar o gráfico com dados oficiais do Ministério da Saúde. Sem mudanças nas políticas para a redução da mortalidade por acidente de trânsito, projetava-se um aumento anual de 4% no número de óbitos, que pode ser visto pelo tracejado azul. Com as mudanças na Lei Seca em 2012, observa-se redução no número de óbitos até 2016, demonstrado pelo traço amarelo, podendo fazer inferência, então, sobre a efetividade das ações propostas na redução do óbito por acidente de trânsito no nosso país. Além de compreender como calcular e interpretar as taxas de mortalidade, é importante que você tenha sempre um olhar crítico para os resultados obtidos e principalmente quando fizer análises comparativas. Irei ressaltar aqui 2 pontos importantes. Primeiro, ao observar as diferenças nos riscos de morte, verifique se existe uma explicação plausível e certifique-se o quanto que essas diferenças podem ser decorrentes da fonte de dados. O fluxo relacionado ao preenchimento de declaração de óbitos pode ser dificultado por características locais. Em locais de menor nível socioeconômico, tende a ter uma maior subnotificação dos óbitos e, além disso, há que se pensar também na qualidade do preenchimento da declaração de óbito. Segundo, estamos falando de taxas que indicam o risco de morrer no intuito de nortear as ações para a redução de mortes em determinadas populações. No entanto, o óbito é esperado com o avanço da idade. Logo, a taxa de mortalidade geral ela é sensível à estrutura etária dos locais. Locais com maior proporção de idosos tendem a ter maior número de óbitos do que locais cuja população é mais jovem. E neste caso, o risco de morrer não diz respeito às ações que podem ser tomadas pelo poder público. Devemos pensar da mesma forma quando analisamos óbitos por causas que têm relação direta com a idade, como, por exemplo, uma taxa de mortalidade específica por doenças cardiovasculares. Se queremos comparar as taxas entre locais com estrutura etária diferente, devemos fazer o ajuste das taxas por idade, ou seja, calcular as taxas padronizadas por idade. Que tal avaliar se a taxa de mortalidade geral, que calculamos para Ouro Preto e Bambuí, diferencia ao fazermos este ajuste? Façam em casa, conforme as orientações, e comente com seu professor. Bem, chegamos ao fim dessa videoaula e espero que tenham compreendido como utilizar e analisar estes importantes indicadores de mortalidade. Até a próxima!